Saudações, Quase Nerd! Eu sou o professor Marcos Vina e esse vídeo faz parte do nosso curso completo de Geometria Plana. Nesse vídeo você vai aprender a identificar os ângulos formados por duas retas paralelas cruzadas por uma transversal, como por exemplo os ângulos alternos internos. A gente vai estudar tudo do começo, como se você nunca tivesse visto essa matéria antes, com vários exemplos resolvidos passo a passo. Deixa o seu gostei no vídeo e se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira você também vai se tornar um Quase Nerd. Partiu pra matéria? Quase Nerd. Vamos junto! Beleza, Quase Nerd. Vamos começar vendo o que são retas paralelas. Dá uma olhada nessa primeira reta, vamos chamar ela de R, e nessa segunda reta, que é a reta S. Você tá percebendo que essas duas retas elas não se cruzam? Mesmo se a gente fizer o prolongamento de cada uma delas, elas não vão se cruzar. Toda vez que isso acontece, a gente diz que essas duas retas são retas paralelas. E para a gente representar isso, é muito comum usar duas barrinhas entre a reta R e a reta S. Então, toda vez que você vir isso daqui num exercício, é porque ele está dizendo que a reta R é paralela à reta S. Ou seja, que essas duas retas elas não se cruzam. O que acontece então quando a gente tem duas retas que se cruzam? Nesse caso, elas não são paralelas. Show de bola! Tem uma situação muito comum em geometria plana. É aquela em que a gente tem duas retas paralelas. Quando a gente coloca dois risquinhos em cada reta, a gente quer simbolizar que essas duas retas são paralelas. E essas duas retas paralelas, elas estão sendo cruzadas por uma reta transversal, a reta T. Perceba que quando a reta T ela cruza essa reta daqui, ficam delimitados quatro ângulos, como por exemplo esse ângulo daqui. Vamos chamar ele de ângulo A. Na outra reta paralela, no ponto onde a reta T, a reta transversal, cruza ela, também ficam delimitados quatro ângulos, como por exemplo esse ângulo daqui, ângulo B. O que a gente vai fazer agora é estudar a relação entre esses quatro ângulos daqui e esses quatro ângulos daqui de baixo. O que são, por exemplo, ângulos correspondentes? Vamos ver. Aqui em cima, esse ângulo A, ele está na parte de cima e da direita dessa interseção. E aqui embaixo, o ângulo B também está na parte de cima e da direita. Então, esses dois ângulos, os ângulos A e B, são ângulos correspondentes. E dois ângulos correspondentes, eles sempre têm a mesma medida. Eles são ângulos congruentes. Isso aí, vamos continuar. Olha para esse ângulo aqui agora, o ângulo C. O ângulo C ele é oposto pelo vértice ao ângulo A. Então, eles têm que ter a mesma medida, eles têm que ser congruentes. Perceba que o ângulo C está na parte de baixo e da esquerda. Aqui, quem é que está na parte de baixo e da esquerda? É esse outro ângulo, vamos chamar de ângulo D. Então, esses dois caras, o ângulo C e o ângulo D, como eles estão na parte de baixo e da esquerda, eles também são ângulos correspondentes. E também vão ter a mesma medida. Perceba que todos esses ângulos verdes que a gente desenhou até agora, todos eles têm a mesma medida. O ângulo C tem a mesma medida que o ângulo A, porque eles dois são opostos pelo vértice, e esses caras daqui de baixo têm a mesma medida que esses caras aqui de cima, porque o B é correspondente ao A e o D é correspondente ao C. Legal, dá uma olhada agora nesse outro ângulo rosa, o ângulo E. Quem seria o correspondente a ele? Você está vendo que ele está na parte de baixo da direita? Aqui, quem está na parte de baixo da direita é esse ângulo, vamos chamar de F. Então, os ângulos E e F são ângulos correspondentes e vão ter a mesma medida. Já esse ângulo aqui de cima, o ângulo G, ele é oposto ao vértice ao ângulo E. Então, eles também têm a mesma medida. Quem é o correspondente ao G? É o cara que está em cima e na esquerda. Em cima e na esquerda. Esse ângulo daqui, o H. Então, G também é correspondente ao H e eles vão ser congruentes. Uma outra coisa muito importante é que o ângulo A e o ângulo G, eles formam 180 graus juntos, é o ângulo de meia volta. Ou seja, se eu conhecer o valor do ângulo A, eu consigo descobrir o valor do ângulo G, porque eles dois juntos somam 180 graus. Na verdade, se eu souber o valor do A, eu também sei o valor do C, porque eles são iguais. Também sei o valor do B e do D, porque todos eles são iguais, todos esses ângulos verdes têm a mesma medida. E sabendo o A, eu também consigo descobrir o G, que é igual ao E, porque eles são opostos pelo vértice,
E também é igual ao H e ao F, porque o H é correspondente ao G, é congruente ao G, e o F é correspondente ao E, então é congruente ao E. Quase nerd, você percebeu que se eu souber o valor só do ângulo A, eu consigo saber o valor de todos os outros ângulos? A gente vai usar essa informação para resolver os exercícios já já. Dá uma olhada nisso aqui agora. Perceba que eu tenho 4 ângulos do lado esquerdo da reta transversal e 4 ângulos do lado direito da reta transversal. Sempre que a gente compara dois ângulos que estão de lados opostos da reta transversal, a gente chama esses dois ângulos de alternos. Então, por exemplo, o ângulo C, que está na esquerda da reta transversal, é um ângulo alterno ao ângulo B, que está na direita da reta transversal. Os ângulos C e B são ângulos alternos. Uma outra característica é que esses dois ângulos eles estão entre as duas retas paralelas. Eles estão aqui na parte de dentro e não na parte de fora, aqui em cima ou aqui embaixo. Como esses dois ângulos estão na parte de dentro, entre as retas paralelas, a gente diz que esses dois ângulos são ângulos internos. Ou seja, os ângulos C e B, eles são ângulos alternos e internos. Alternos porque eles estão em lados opostos da reta transversal. E internos porque eles estão aqui na parte de dentro, entre as duas retas paralelas. O mesmo acontece com os ângulos E e H. Cada um está de um lado da reta transversal, então eles são ângulos alternos. E ambos estão na parte de dentro, entre as retas paralelas. Então, eles são alternos internos. Perceba que esses dois ângulos aqui, C e B, os dois verdes, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. E o mesmo acontece para os ângulos E e H. Eles são dois ângulos rosas, eles têm a mesma medida. Ou seja, ângulos alternos internos sempre são congruentes, sempre têm a mesma medida. Existem também os ângulos alternos e externos. Alternos porque cada um está de um lado da reta transversal e externos porque eles estão aqui em cima e aqui embaixo. Por exemplo, os ângulos G e F. Cada um está de um lado da reta transversal, o G está do lado esquerdo e o F do lado direito. E eles estão nessa parte de fora, na parte externa, aqui em cima e aqui embaixo. Então, os ângulos G e F eles são alternos e externos. Perceba que ambos são rosa, ambos têm a mesma medida, são congruentes. Sempre que dois ângulos são alternos, não importa se são internos ou externos, eles vão ser congruentes, vão ter a mesma medida. Por exemplo, o ângulo A e o ângulo D. Cada um está de um lado da reta transversal, então eles são alternos. E eles estão nessa parte de fora, então eles são externos, alternos externos. E ambos são verdes, então eles vão ter a mesma medida. Show! Então, ângulos alternos eles estão cada um de um lado da reta transversal. O que acontece, então, quando os ângulos estão do mesmo lado da reta transversal? A gente chama esses ângulos de ângulos colaterais. Eles podem ser colaterais internos, se estiverem nessa parte de dentro aqui, como, por exemplo, o ângulo C e o ângulo H. Ambos estão do lado esquerdo da reta transversal, então eles são ângulos colaterais. E como eles estão aqui entre as retas paralelas, na parte de dentro, eles são colaterais internos. Vamos botar, então, os ângulos C e H aqui. Perceba que o ângulo A e o ângulo G, um ângulo verde e um ângulo rosa, sempre soma 180 graus. O C e o H eles também são um verde e um rosa, então eles também vão somar 180 graus. Eles vão ser suplementares. Os ângulos colaterais sempre somam 180 graus. Não importa se eles são internos ou externos. Outro par de ângulos colaterais internos são o E e o B. Ambos estão do lado direito da reta transversal, são colaterais, e ambos estão aqui na parte de dentro, são internos. Perceba como um é rosa, outro é verde, então eles também somam 180 graus. Quem são os ângulos colaterais e externos? Colateral tem que estar do mesmo lado da reta transversal e externo tem que estar aqui em cima e aqui embaixo. Os ângulos G e D, ambos estão do lado esquerdo da reta transversal e estão aqui por fora. Então, o G e o D são colaterais externos. E o A com o F, também ambos estão do lado direito da reta transversal, são colaterais, e um está aqui fora e o outro aqui fora também, são colaterais externos, o A e o F. Quase nerd, resumindo, quando dois ângulos forem alternos, eles vão ter a mesma medida, eles vão ser congruentes. E quando dois ângulos forem colaterais, eles vão somar 180 graus. A gente pode ter os alternos internos e externos,
e também os colaterais internos e externos. Deles todos, vale a pena você decorar bem os ângulos alternos internos, porque vários exercícios de geometria plana vão ser resolvidos dessa maneira, observando que dois ângulos são alternos internos. É importante lembrar que isso tudo vale quando a gente tem duas retas paralelas cruzadas por uma transversal. Olha o exercício aí. Encontre todos os ângulos abaixo. A gente viu que conhecendo um dos ângulos dá para descobrir todos os outros. E é isso que a gente vai fazer. A gente tem duas retas paralelas, R e S, olha aqui o exercício dizendo que elas são paralelas. E elas estão sendo cruzadas por uma reta transversal, a reta T. O exercício deu pra gente esse ângulo daqui, 20 graus. Conhecendo um ângulo, a gente descobre todos os outros. Olha só, esse ângulo mais esse ângulo daqui, os dois juntos, eles dão meia volta, eles somam 180 graus. Então, se aqui eu tenho 20 graus, para 180 faltam 160 graus. Legal. Esse outro ângulo daqui, ele é oposto pelo vértice ao ângulo de 20, então eles têm que ser congruentes. Se um mede 20, o outro também vai medir 20 graus. Já esse ângulo daqui, ele é oposto pelo vértice ao de 160, então ele também vai ter 160 graus. Já descobrimos esses 4 ângulos. Agora vamos descobrir esses outros 4. Perceba como esse ângulo ele é correspondente a esse ângulo de 20 graus. Ambos estão na parte de cima e da direita. Logo, eles vão ter a mesma medida. Esse ângulo também vai ter 20 graus. E aí a gente refaz os mesmos passos que a gente fez aqui em cima para descobrir esses outros 3. Esse ângulo daí mais o de 20 tem que dar 180. Então, ele vale 160. Esse ângulo é oposto pelo vértice ao de 20, então também tem 20. E o último ângulo é oposto pelo vértice ao de 160, então também tem 160. Bacana, descobrimos todos os ângulos. Tá resolvido o exercício. Quase Nerd, se você ficou com qualquer dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Se quiser assistir o exercício de novo, aqui na descrição do vídeo tem um link que você clica e o vídeo volta para o início do exercício. Depois que o vídeo terminar, dá um pulo no quasenerd.com.br porque a gente separou uma lista de exercícios para você treinar. No site você também encontra todos os vídeos Quase Nerd, organizados por aula e por matéria. Olha o próximo exercício. Determine x. Opa, esse exercício não tá tão fácil quanto o anterior, mas a gente vai resolver também usando o que a gente aprendeu sobre retas paralelas cruzadas por uma transversal. Perceba como o exercício disse pra gente que essa reta amarela ela é paralela a essa outra reta amarela. Isso porque tem 2 risquinhos em cada uma das retas. Essa é uma maneira de representar que essas retas são paralelas. Vamos fazer então o prolongamento da reta de cima e o prolongamento da reta de baixo. Percebe agora que essa reta que eu vou pintar de azul, ela é uma reta transversal que está cruzando as nossas retas paralelas. Então, tudo que a gente viu vale para essa situação. Por exemplo, esse ângulo daqui, ele é um ângulo alterno interno ao ângulo de 70 graus. Então, ele também vai valer 70 graus. Perceba como esses dois ângulos, cada um está de um lado da reta transversal e eles estão na parte de dentro, entre as retas paralelas amarelas. Por isso, eles são alternos internos. Observa agora esse outro ângulo daqui. Esse ângulo ele é oposto pelo vértice ao ângulo de 70 graus. Então, ele também vai ter 70 graus. Ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes. Olha essa figurinha aqui agora. Perceba que a gente está formando um triângulo com esse lado daqui, esse outro lado que faz parte de uma reta paralela e esse último lado branco. O que a gente tem aqui é um triângulo. Quanto vai valer esse terceiro ângulo que a gente não conhece? Quase Nerd, na nossa aula sobre triângulos, a gente vai ver que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale sempre 180 graus. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Vamos usar essa informação aqui agora. Esse ângulo mede 50 graus e esse 70. Somando os dois, vai dar 120 graus. 120 graus para 180, está faltando quanto? 60 graus. Então, esse terceiro ângulo, que faz parte do nosso triângulo, vale 60 graus. Agora já dá para a gente encontrar o valor de x que está aqui. Perceba que esse ângulo de 60 graus mais o ângulo x, eles formam uma meia volta, eles somam 180 graus. Então, se eu somar 60 com x, isso vai ter que dar 180 graus. O 60 está somando, a gente joga para o outro lado subtraindo, então x fica igual a 180
menos 60. E 180 menos 60 dá 120 graus. Então, a gente descobre que o x aqui nesse exercício vale 120 graus. Quase nerd, dica do Vina. Sempre que num exercício você tiver duas retinhas paralelas, você pode fazer o prolongamento dessas retas e ver se tem alguma outra reta cruzando, alguma outra reta transversal que corta as nossas retas paralelas. Se tiver, você pode usar o que a gente está estudando nesse vídeo, sobre os ângulos formados. E foi exatamente isso que a gente fez nesse exercício. Se você ficou com alguma dúvida, coloca a sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Se você não teve dúvida, diz aqui para mim se você está achando essa matéria fácil, média ou difícil. Dá uma olhada no próximo exercício. A gente também quer encontrar o valor de x. Mais uma vez, a gente tem duas retas paralelas. A gente sabe que elas são paralelas por causa desses dois risquinhos. Perceba como essa outra reta da esquerda, ela é uma reta transversal que está cruzando as nossas retas paralelas. Então, vamos usar o que a gente aprendeu. Por exemplo, esse ângulo daqui, ele está de um lado da transversal, e esse outro ângulo, 3x menos 10, está do outro lado da transversal. Esses dois ângulos, então, são alternos, e como eles estão aqui entre as retas paralelas, eles são internos, alternos internos. A gente sabe que dois ângulos alternos internos eles têm a mesma medida. Então, se esse ângulo daqui vale 3x menos 10 graus, esse outro ângulo também vai valer 3x menos 10 graus. Vamos lá, então. Agora, vamos olhar para esses três ângulos daqui. Esse ângulo vale 3x menos 10, esse ângulo do meio vale 90 graus, e esse ângulo da direita vale 2x. Perceba que os três juntos eles dão meia volta, eles formam o ângulo de 180 graus. Então, se a gente somar o ângulo da esquerda, 3x menos 10, com o ângulo do meio, 90 graus, e o ângulo da direita, 2x, isso vai ter que dar 180 graus. Para achar o valor de x, então, basta isolar ele nessa conta. 3x mais 2x vai dar 5x. 90 graus menos 10 graus vai dar 80 graus. E do outro lado da equação, a gente continua com 180 graus. Esse 80 graus está somando, passa para o outro lado, subtraindo. E 180 graus menos 80 graus vai dar 100 graus. O 5 está multiplicando, passa dividindo, então x vai ser igual a 100 graus sobre 5. 100 sobre 5 dá 20. Então, descobrimos o valor do x, 20 graus. Quase nerd, você está percebendo como é importante a gente identificar ângulos alternos internos? A gente usou de novo essa informação nesse exercício. O próximo exercício, que é o último, ele tem um macete para a gente resolver. Olha aí, mais uma vez a gente quer encontrar o valor do x. Essa reta daqui de baixo, amarela, ela é paralela à de cima. Olha como é que tem dois risquinhos em cada uma delas. A gente viu que quando a gente tem retas paralelas, a gente pode fazer o prolongamento delas. O nosso x está aqui. É esse ângulo. Como é que a gente pode encontrar o valor dele? Um macete que ajuda muito é sempre que a gente tem um vértice, um biquinho, a gente traçar uma reta paralela que passa por esse ponto. Essa reta ela é paralela a essa outra daqui e a essa de baixo. A mesma coisa a gente pode fazer nesse outro vértice daqui. Perceba que essa reta que a gente traçou, ela divide esse ângulo de 80 graus em duas partes, mas essas duas partes não precisam ser iguais. Como é que a gente poderia descobrir quanto vale esse ângulo de cima? Ora, tá vendo que esse ângulo daqui, ele é alterno interno a esse ângulo de 30 graus? Eles são alternos porque cada ângulo desse está de um lado dessa reta transversal. E eles são internos porque os dois estão entre as duas retas paralelas. Se eles são ângulos alternos internos, eles têm a mesma medida. Então, esse também vale 30 graus. Olha aqui para baixo agora. Esse ângulo, ele também vai ser alterno interno a esse ângulo de 50 graus. Cada um está de um lado dessa reta transversal e os dois estão entre essas duas retas paralelas, alternos internos, então vão ter a mesma medida. Se esse vale 50 graus, esse também vai valer 50 graus. Perceba que esse ângulo de 50 graus ele é uma parte desse ângulo x. O ângulo x é o ângulo inteiro que está aqui. A gente já viu que uma parte dele vale 50 graus. Só está faltando encontrar essa outra parte, para eu somar com 50 graus e descobrir quem é o x inteiro. Olha para esse ângulo daqui de 180 graus. Esse ângulo inteiro vale 180 graus. Uma parte dele vale 30. Quanto vai valer a outra parte? Para sair de 30 e dar 180, estão faltando 50 graus. 50 mais 30
vai dar esse 180 inteiro que a gente tinha aqui. Agora, perceba que esse ângulo verde de 50, ele é alterno interno a esse outro ângulo daqui. A gente tem duas retas paralelas cruzadas por essa reta transversal. Se eles são alternos internos, e esse vale 50, o outro também vai valer 50 graus. Opa, descobrimos o que estava faltando para encontrar o x. O x era composto por esse ângulo daqui de cima verde e esse ângulo daqui de baixo azul. Somando os dois, a gente descobre quanto vale o x. 50 graus mais 50 graus vai dar um total de 100 graus. É esse o valor do x, é esse o valor do ângulo inteiro que estava aqui. Quase Nerd, qualquer dúvida já sabe, faz a sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Uma das matérias de geometria plana que mais caem em prova são triângulos. E essa é a matéria do nosso próximo vídeo. Quase Nerd, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu gostei. E se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira você também vai se tornar um Quase Nerd. No nosso site, o quasenerd.com.br, você encontra listas de exercício e todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Um abraço do Vina e até sempre!